Gente, o que vocês me pediram. Eu não assisti a live da Verbação, eu não consegui ver ela. E agora? Me falaram que a live foi muito boa, falou um monte de coisa, falou um assunto que é muito melhor que piso, que tem a possibilidade de eu aumentar mais de R$ 1.000 no meu vencimento, comprar um carro, dar entrada numa casa. E agora, como é que eu fico? Pois foi pensando em você, servidor, que eu resolvi botar essa live aqui no YouTube. Mas antes de você começar a assistir essa live, vou só te pedir uma coisinha. Eu quero que você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seu amigo que também perdeu a live ou com aquele que quer assistir de novo. E outra coisa, fica até o final dessa live, porque no final dela eu vou te dar um super bônus. Ninguém fez isso. É um super bônus e você vai gostar muito. E agora, roda a vinheta. Dos servidores aumentarem R$ 1.000 nos seus vencimentos, tá? E também com esse aumento conseguir comprar um carro ou dar entrada numa casa. E eu não estou mentindo. Eu não estou mentindo para vocês. O que eu vou falar aqui realmente tem como fazer. Realmente tem como ser feito. E eu consigo comprovar que isso é possível de ser feito. Tá? O que eu estou falando aqui é sobre um direito que os servidores têm, que eles passam batidos e não se atentam, que é a averbação de tempo de serviço. A averbação de tempo de serviço é uma das melhores formas do servidor aumentar seus vencimentos, tá? E conseguir comprar um carro. Se você quer comprar um carro, você tem que fazer isso aqui. Não tenho dinheiro, faz isso aqui que você vai conseguir. Ou dar entrada na sua casa, você vai conseguir fazer isso que eu estou falando aqui. Se você seguir o passo a passo que eu vou falar aqui, você vai conseguir fazer isso. Você pode ter certeza. Tá? Você não vai ter dúvida. Eu troco o meu nome se não der certo. Tá? Isso é mais certo, é um dos processos mais certos que existem, se vocês forem fazer. A averbação de tempo de serviço. E além disso, quando você consegue fazer a averbação, você ainda leva para a aposentadoria. Tá? E também, quem já está aposentado pode solicitar. Tá? Isso não é só para servidor da ativa. Isso vale também para servidores aposentados. Tá? Ele não exclui quem está na ativa ou quem está aposentado. E isso eu vou explicar para vocês o porquê. Tá? Mas já adianto que serve para quem tanto está na ativa como quem está aposentado. Quem está aguardando aposentadoria também. Tá? Quem está aguardando a aposentadoria é um servidor da ativa, para quem não sabe. Tá? E também vai ter direito no que eu vou explicar aqui para vocês. Eu vou explicar para vocês hoje sobre a averbação de tempo de serviço. É a maneira mais rápida de vocês aumentarem pelo menos R$ 1.000 no vencimento que vocês vão aumentar. Tá? Tem gente que aumenta. Hoje eu conversei com uma pessoa que vai aumentar mais de R$ 3.000 todo mês. Então vamos lá. Gente, primeiro ponto de tudo é a averbação. O que é a averbação? Tá? Como funciona a averbação? O que significa? Eu acho que vocês já ouviram falar. Quem já ouviu falar sobre a averbação, me bota nos comentários aí. Eu já ouvi falar. Ou então quem não ouviu falar é a primeira vez que vai escutar sobre isso. Fala aí, eu já escutei. Fala assim, eu já escutei. Quem não escutou, fala, não escutei. Bota aí nos comentários para mim. Eu quero saber quem já escutou ou ouviu falar de averbação. Olha, a Raimunda já escutou, já ouvi dizer, já ouvi falar. Vamos lá, gente. Quero saber quem já ouviu falar. Já escutei, já escutei. Já. Não escutei, já escutei. Bacana, bacana, gente. Eu já averbei. Olha, o Rivaldo já até averbou. Vamos ouvir falar, eu já escutei. Gente, eu acho que como uma boa parte já escutou, já tem uma noção do que é. Mas não custa nada explicar para vocês e falar. Porque muitas das vezes eu vejo as pessoas explicando aí de forma até errada para alguns servidores. Tá? A averbação de tempo de serviço nada mais é do que pegar um tempo anterior seu e colocar no seu tempo, averbar. Né? A gente chama de averbar, é acrescer no seu tempo de serviço. Tá? E ele pode ter duas finalidades. Ele se averba, o tempo é averbado
para aumentar o tempo de serviço, propriamente dito, e com isso aumentar as gratificações e os adicionais que decorrem de tempo de serviço. Vou dar um exemplo aqui para vocês de adicionais que decorrem de tempo de serviço, o adicional por tempo de serviço, né, o mais famoso que tem. Então, essa é uma forma de aumentar o tempo de serviço. E a gente tem para outra finalidade, que é para fins de aposentadoria. Quando você leva aquele seu tempo que você contribuiu em um órgão, um outro vínculo, e leva para lá para juntar na sua aposentadoria, no seu tempo para você aposentar. Então, você encurta o seu tempo trabalhando porque você já tem um período anterior e soma para a sua aposentadoria. Tá? A averbação para fim de aposentadoria, você vai poder levar tempo de empresa privada, de temporário, de servidor efetivo em outro órgão, tá? Para o seu órgão atual. Então você sempre vai conseguir fazer a averbação dessa forma. Mas em uma em específico, que é a que aumenta adicional, a gente tem umas regrinhas, que é o que eu vou explicar para vocês, que é o que vai trazer uma diferença muito grande no vencimento de vocês aqui, que é a averbação para aumentar o adicional por tempo de serviço. Hoje, uma das maiores parcelas no vencimento dos servidores é o adicional. Tá? Para quem é servidor do Estado, o adicional por tempo de serviço ele é contado de 3 em 3 anos, aumentando 5%. Né? A gente chama de triênios. Tá? Então, a cada 3 anos trabalhados, você tem direito a mais 5% de adicional. E isso serve também quando a gente vai contar para averbar. É a mesma regra, tá bom? Então, eu queria saber agora de vocês, para quem se aposenta para invalidez, pode fazer? Pode, gente. Independente da forma que se aposentou, tá? Você pode fazer a averbação. Como eu falei para vocês, tanto os servidores da ativa quanto os inativos, eles têm direito à averbação. Tá? Isso daí independe da forma, tá? Então, isso independe da forma. Eu vou responder todo mundo aqui, eu vou abrir um espacinho para perguntas e vou responder todo mundo que está com dúvida. Estou vendo aqui que o pessoal já está passando um monte de pergunta aqui. Tá? Vou falar específico da situação dos servidores municipais também, tá? Vamos conversar sobre servidores municipais. A SEMA só vai até 60%? Não vai até 60%, né? Mas tem uma situação que a gente consegue levar até 70%, viu? Mas é isso aí, eu vou falar mais lá para frente. Eu vou explicar para vocês isso um pouquinho mais para frente, que já é um tópico mais adiantado que eu tenho aqui para falar para vocês. Mas tem como passar de 60%, tem como chegar em 70%, e eu tenho a prova de pessoas que têm 70%. Tá? Então, gente, queria saber de vocês aqui se deu para entender o que é a averbação. A averbação nada mais é do que pegar seu tempo anterior ao seu vínculo atual e somá-lo, tá? Somar no seu tempo de serviço, somar tanto para fins de aposentadoria, quanto para fins de tempo de serviço, e para isso, e somando para tempo de serviço, vocês vão acrescer em adicionais que decorrem de tempo de serviço, ou gratificações que decorrem também do tempo. Tá? E eu vou citar uma mais para frente aqui para vocês, tá bom? E muita gente me pergunta hoje, qual é a vantagem de fazer uma averbação? Eu vejo muita gente que conversa comigo, vai lá no escritório, enfim, e vem tratar sobre a averbação, e falar, mas tem uns colegas meus que também têm a mesma situação que eu. Eles têm a mesma situação do que eu, mas eles não acreditam nisso. Gente, a averbação é o melhor processo para o servidor fazer. Tá? Hoje, eu considero um dos processos mais seguros que existem para serem feitos. Desde que você se cerque das documentações corretas e esteja com uma pessoa que saiba fazer isso. Tá? Você estando cercado dessas duas situações, você vai ter essa vantagem. E qual é a vantagem de fazer isso? Você vai aumentar a cada 3 anos que você trabalhou antes do seu concurso, tá? Você vai aumentar 5%. Se você trabalhou 6 anos, você vai aumentar 10%. Aumentando 10%, brincando aí, você já aumentou R$ 1.200 no seu vencimento. E isso vem todo mês para você e você leva isso para a sua aposentadoria. Um dos grandes problemas do servidor é que quando ele se aposenta, ele perde um monte de gratificação, mas o adicional por tempo de serviço não sai, tá? Ele não sai, ele continua. Então é importantíssimo para o servidor fazer a averbação. Porque se ele quer reduzir as perdas salariais que ele porventura pode ter,
é com a averbação que ele vai fazer. A averbação é a melhor forma dele fazer isso. Então, as vantagens de se fazer uma averbação são enormes. Enormes, porque você vai levar isso para a aposentadoria. Você vai trabalhar com um processo que a gente chama muitas vezes um processo de segurança, porque o tribunal já pacificou o entendimento, e isso já está pacificado há muito, muito, muito tempo. Tá? Inclusive, o próprio STF já disse, ó, isso é válido, pode fazer. Tá? Os servidores podem fazer porque eles vão ter direito. Tá bom? Então isso é muito válido, pode fazer, deve fazer. Se você já teve um vínculo anterior, você deve fazer. Tá? Porque você vai somar no seu tempo de serviço, você vai levar isso para a aposentadoria e você vai conseguir não ter tantas perdas quando se aposentar. Então, eu acredito que com isso que eu já falei aqui para vocês, a gente está mostrando que as vantagens realmente são enormes, vale a pena fazer. Tá? E a dúvida, eu já vi muita gente perguntando aqui, e eu já vou passar para o próximo ponto aqui, que é muito importante, tá? Qual o tempo que eu posso usar? Né? Eu só posso usar meu período de temporário? Eu posso usar período de empresa particular? Eu posso usar o período que eu trabalhei como temporário na prefeitura e hoje eu sou servidor do Estado? Eu posso usar meu tempo quando eu fui concursado no órgão federal e hoje eu sou concursado no Estado? Tem que ser no mesmo cargo? Isso são as principais dúvidas que eu vejo que os servidores têm. E eu vou esclarecer isso para vocês. Gente, qual é o tempo que eu posso averbar? Qualquer período que você trabalhou em órgão público, tá? Excluindo empresas públicas. Tá? Empresas públicas não entram nessa contagem, por exemplo, a Caixa, Banco do Brasil, eles não entram nessa forma de contagem. Tá? Banpará, porque eles são considerados empresas públicas. Mas, se você trabalhou como temporário, como servidor concursado, como DAS, tá? Servidor DAS, se você trabalhou nessas formas, você vai poder averbar. Tá? Você vai poder averbar o seu período antes do seu concurso. Independente do cargo, hoje se você ocupa um cargo de professor e antes foi porteiro temporário, você vai poder averbar. Se você foi agente de portaria, se você foi agente administrativo e hoje exerce um cargo de técnico, de especialista em educação, de agente administrativo, não tem problema. Tá? Você não vai ter perdas, você não tem problema de averbar que seja num cargo diferente. Você pode averbar de cargo diferente, que vai contar o tempo de serviço da mesma forma. Certo? E também em esferas diferentes. Fui temporário na prefeitura e hoje sou servidor efetivo do Estado na Cefa. Posso averbar? Pode averbar. Você vai poder averbar. Fui servidor em um outro estado, fui servidor no estado do Amazonas. Posso averbar esse tempo aqui no Pará? Pode averbar. Fui servidor no município de São Paulo e hoje sou servidor do estado do Pará. Posso averbar esse tempo? Pode. Fui temporário lá. Posso averbar? Pode. Fui efetivo no Rio de Janeiro e hoje sou efetivo do estado. Pode. Pode averbar. Tá? O importante é que tenha sido prestado em órgãos públicos. É isso que importa. Você trabalhou em órgão público, você vai poder averbar. Independente da esfera, independente da natureza do vínculo, se ele é temporário, se ele é de efetivo, se ele é DAS, você vai conseguir averbar o seu tempo de serviço. E você tem direito de averbar o seu tempo de serviço. Tá? Essa é uma das maiores dúvidas que eu vejo. Eu tive um tempo que eu fui no Rio de Janeiro, depois eu fui em São Paulo, servidor do Estado de São Paulo, e hoje eu sou do Pará. Posso averbar esses dois períodos diferentes? Pode. Pode. Você pode averbar o seu período de tempo de serviço. A única coisa que a gente não consegue é averbar. Vamos citar um exemplo aqui, que você foi servidor temporário durante 3 anos, de 1995 a 1998, na Prefeitura de Belém, e temporário também no Estado. Você não consegue transformar isso em 6 anos. A gente não dobra o tempo. Tá? Continua valendo apenas 3 anos. Eles têm que ser em períodos diferentes. É a única exceção que a gente não vai conseguir dobrar o tempo de vocês. Tá? Mas vocês conseguem averbar o tempo de serviço.
tá? E eu queria saber de vocês se tem alguma dúvida nessa questão. Acho que esse é o ponto-chave aqui do que a gente vai falar hoje, que é a averbação, tá? Eu queria saber de vocês se tem alguma dúvida com relação à questão da averbação. Foi técnica de enfermagem ou hospital filantrópico? Não, não pode. Tem que ser em órgão público, gente. Vinculação em órgão público, tá? Vamos lá, podem mandar pergunta. Eu vou dar uma paradinha aqui para tomar uma água, porque da segunda-feira passada que fiz a live eu fiquei sem voz. Minha voz foi voltar já sábado ou domingo. Inclusive pedi dica para vocês, me deram dica de comer maçã, valeu a pena, e de tomar muita água. Eu tô tomando água pra caramba. Viva Regenera, contratada em 1993. Passei no concurso de admissão no código aguardando a aposentadoria e só recebo 15%. Silvia, acabei de explicar para você. Pode averbar, você deve averbar até para levar esse tempo de serviço para sua aposentadoria, né? São quase 15 anos aí que você trabalhou. 15 anos vai lhe dar um bom aumento de adicional por tempo de serviço. Você tem que fazer essa averbação, tá? Por quê? Para você poder levar para a aposentadoria e subir um pouco a sua aposentadoria, tá? O que significa tempo paralelo? Paralelo é quando você trabalhou, vamos supor que você tenha sido temporário e já estava dentro do Estado como efetivo. Tá? Você trabalhou 3 anos de temporário e já era concursado. Você não vai conseguir averbar para aumentar o tempo. Tá? O período não pode ser concomitante, que a gente chama. Tem 11 anos de temporário na SIDUC no meu concurso. A SIDUC me disse que só averba um ano para efeito estranho, tem mais para aposentadoria. Isso é correto? Não, gente, não está correto. Isso não está correto. Infelizmente, é uma coisa que eles propagam lá, tá? que não bate. Os órgãos se valem de um parecer da PGE que não tem fundamento, tá? Para tentar fazer com que vocês não façam a averbação. Trabalho de carteira assinada, posso averbar? Vai poder averbar apenas para aposentadoria, viu, gente? Sou professora concursada desde os 19 anos no município, eu já tenho 23 anos de serviço, então não terei como averbar. Minha filha, você vai conseguir averbar, né? Só que a gente tem que ver aqui como vai fazer para você. Os anos trabalhando como temporária na SEDUC. Pois é, quem trabalhou como temporário na SEDUC hoje é concursado, vai averbar aquilo que eu estava explicando para vocês, tá? Estou esperando o pagamento, olha, já tem gente falando aqui. No caso de aposentadoria, no caso de aposentado do Estado, aguardando aposentadoria na SEDUC. Quem trabalha em empresa privada, gente, a gente só averba para fins de aposentadoria, tá? Para aumentar o adicional, vocês vão precisar ter trabalhado em um órgão público, não tem jeito, tá? E como eu falei, independente da esfera, tem que ter trabalhado no órgão público, tá? Vai ter que ter trabalhado no órgão público, não tem jeito. Aí pode ser município, pode ser estado, tá? Pode ser união. Gente, tempo de empresa privada ou escola não conta, tá? Carteira assinada, empresa privada não conta. Quanto tempo demora para se concluir um processo de averbação? Isso varia, gente, varia. Tá? Tem processos que são concluídos bem rápidos, tem outros que se estendem um pouquinho mais devido ao valor a se receber, tá? Da averbação. Mas a gente consegue averbar. COSAMPA, posso averbar? COSAMPA é empresa pública. Tá? COSAMPA é considerada empresa pública, então a averbação é só para fins de aposentadoria. 6 anos trabalhando como técnico, posso apresentar? Pode averbar. Gente, eu vou falar de aposentadoria em específico depois. Eu acho que a gente tem que concentrar um pouquinho mais aqui na averbação. Precisa fazer pedido administrativo junto ao órgão antes de entrar na justiça? A Ruth está perguntando se a gente tem que fazer pedido administrativo. Era o próximo tópico que eu ia falar com vocês. Não precisa fazer pedido administrativo, tá? Não é necessário você ir solicitar administrativamente. A única coisa que a gente tem que solicitar administrativamente, antes de entrar com uma ação na justiça, é questão de aposentadoria. Tá? Nas demais situações, quando você vem requerer algum direito, principalmente questão de pagamento, você não precisa fazer requerimento administrativo. Tá? Isso tem jurisprudências aí que já dizem
a rodo sobre isso. O assunto já está bem debatido. Averbei 9 anos na SEDUC, mas segundo o documento que eu recebi, esse tempo contará apenas para fim de aposentadoria. Não, isso daí não está correto. Eu vou já explicar para vocês. O próximo tópico que eu quero falar com vocês hoje é sobre a averbação no órgão. Tem muita gente que vai no seu órgão e solicita a averbação direta. Tá? Vai lá na SEDUC, pede para averbar direto na SEDUC, vai na Cefa, na CESPA, na CEPLAD e solicita a averbação lá direto. O que é que eles falam? Só serve para fins de aposentadoria. Tá? A única forma que eles aumentam o adicional por tempo de serviço é se você tiver trabalhado como servidor efetivo em outro órgão. Tá? Se for servidor temporário, eles não vão averbar. Eles vão alegar que é só para fins de aposentadoria, tá? E só vão averbar 1 ano, independente do período que você trabalhou. Tá? Então, como eu sempre falo, eu gosto de falar muito, repito muitas vezes isso daqui. Hoje em dia não vale muito a pena você solicitar as coisas no seu órgão. Porque a maioria dos órgãos criaram um sistema, um mecanismo, que é para se negar direito aos servidores. Dificilmente você consegue receber alguma coisa solicitando no seu órgão. E por mais triste que pareça, eu vejo muita desinformação sendo passada aos servidores. Vejo muitas mensagens erradas sendo passadas aos servidores e isso acaba se propagando. Né? Pessoas até que desconhecem e repetem o que escutaram de outra pessoa e passam para vocês essa informação que não está correta. Tá? Essa informação não bate. Então, hoje, como eu falo, não vale a pena você fazer a averbação no seu órgão. Por quê? No máximo que você vai conseguir é averbar e aumentar o triênio. Você não consegue nem receber o retroativo. E às vezes você passa 2, 3 anos para conseguir fazer essa averbação. Tá? E isso se você for servidor efetivo de outra esfera, ou na mesma esfera do Estado. Então, hoje eu recomendo o quê? Faça a averbação na via judicial. Na via judicial, por quê? Lembra que eu comecei falando aqui para vocês que existia uma forma de vocês aumentarem mais de R$1.000 e conseguirem comprar um carro ou dar entrada numa casa para quem tem interesse? Essa é a forma. Na justiça, judicialmente, você consegue aumentar os triênios no tempo exato que você vai averbar. Se você foi 9 anos temporário, você tem mais 15% de adicional por tempo de serviço. E você, na justiça, vai averbar os 15 anos. Você vai aumentar os 9 anos, desculpa, e você vai aumentar os 15% de triênio que você tem para aumentar. E além disso, e já é entendimento pacificado com relação a isso, você recebe o retroativo dos últimos 5 anos antes de entrar com a ação. Se você tinha 15% para averbar, você tem direito a receber 15% para 5 anos atrás contando. Isso, brincando, dá um valor hoje para o servidor, algo por baixo, que chega a 50 mil. Tem situações de servidor que chega a bater até 200 mil para receber. Ou seja, como eu falei para vocês, compra um carro, ou dá entrada numa casa, ou até compra uma casa. Tem servidor aí que trabalhou por 15 anos como temporário e não solicita isso, se aposenta e tem uma perda enorme. 15 anos trabalhando, você aumenta muito o adicional. Muito adicional. Então é importantíssimo que vocês façam a averbação. Isso aqui é um procedimento que não se dá muita atenção. Muito servidor não dá atenção. Mas eu falo, é até melhor que piso. Muita gente quer o piso, eu quero o piso, quero receber piso dos professores que eu falo. Mas a averbação é uma coisa que eles não se atentam. Que é um direito que os servidores têm e já é pacificado, já é batido. Chegou lá com documentação direitinha, bateu, vai dar certo. Vai dar certo para o servidor. E a documentação não é tão complicada. Na SEDUC, nos seus órgãos, CESPA, CEFA, CEPLAD, eles criam um bicho de 7 cabeças. Mas não é isso tudo. Gente, para entrar na justiça, o que vocês vão precisar de documentação é uma declaração de tempo de serviço, é uma certidão de tempo de serviço do período que você foi temporário,
de que você foi concursado no outro órgão, tá? Uma declaração informando o servidor foi de período tal a tal, tá? Então, é muito mais fácil, muito mais prático. Basta você ter uma declaração daquele período. Você vai solicitar a verbação nesses órgãos, eles pedem certidão de INSS, eles pedem a certidão reconhecida até pelo prefeito assinada às vezes. E não tem necessidade de tudo isso. Basta uma declaração de tempo de serviço do órgão, que vocês vão conseguir averbar. O procedimento é bem mais simples na via judicial e vocês, como eu já falei aqui, vocês vão conseguir aumentar o adicional e ainda vão receber esse retroativo, que compensa muito, vale muito mais a pena para vocês. E aí, outro ponto que eu quero destacar para vocês é a questão do entendimento pacificado do tribunal. TJPA, Tribunal de Justiça daqui do Estado, ele já tem entendimento pacificado há anos sobre o assunto. O próprio STF já tem entendimento pacificado sobre o assunto que, nessas situações, o servidor tem direito a averbar e aumentar o triênio. Tá? Então, como eu costumo falar muito, isso é um processo que a gente não corre tanto risco se a documentação estiver correta. Tá com a documentação certinha, tá com a documentação redonda, vai conseguir averbar, vai conseguir aumentar o triênio e vai conseguir receber o retroativo. E como eu falei para vocês, não é tão complicado. Basta ter uma declaração. Por exemplo, na SEDUC, para quem é professor aqui, que eu estou vendo tem muito professor, declaração de vínculo. Declaro para os devidos fins que o servidor fulano de tal, no vínculo 1, foi temporário do período tal a tal. Essa declaração já é suficiente. Já vai resolver a situação de vocês. Para quem é, por exemplo, servidor na CESPA, a CESPA também emite uma declaração. Você solicita até por e-mail a declaração. Você não precisa nem ir na CESPA. Em 1 a 2 semanas eles respondem e enviam a declaração. É o documento que vocês vão precisar. Tá? Fui a SEDUC e pediram certidão do INSS, ainda deram informações desencontradas. Tem averbação de quase 3 meses. Quanto tempo demora mais ou menos esse processo de averbação? É isso que eu estou falando, gente. Questão de documentação. A SEDUC vai exigir um monte de coisa que nem é necessária. Tá? E muitas das vezes, para chegar no final, indeferir. Eles fazem de tudo para burocratizar o sistema e não permitir que o servidor averbe o tempo de serviço, que é uma das coisas fundamentais para o servidor. Tá? Vou responder um pouquinho as perguntas aqui das pessoas. Quem quiser mandar pergunta, agora é a hora. Eu vou tomar um pouquinho de água, vou lendo aqui e vou respondendo. Doutor, quem foi professor do ProJovem? Raimunda, me explique o que é o ProJovem, que eu não sei. Me desculpa, mas se você puder me explicar, eu posso te responder. Tenho muitos anos de temporário, então você pode averbar, minha filha. Deve averbar. Fui a SEDUC que pediram certidão na INSS e ainda deram informações desencontradas de informação. Quanto tempo demora mais ou menos na justiça esse processo de averbação? Gente, questão de tempo que leva na justiça, ele varia. Tá? Varia por causa do valor. Tá? Dependendo do valor, o procedimento ou ele vai para juizado ou ele vai para a vara comum. O procedimento de juizado ele é bem mais rápido. Tá? O procedimento de vara comum, quando os valores são mais altos, ele é um pouquinho mais lento. Por quê? Ele tem mais ritos dentro do processo. A gente tem mais fases do processo. Então, por isso que ele se torna um pouco mais lento. Mas em ambos, o servidor recebe. Tá? Em ambos, o servidor vai receber o que ele tem a direito. Vamos lá, gente. Vamos mandar pergunta. Agora é a hora. Boa noite, Franci. Boa noite. Quem está chegando agora? Eu trabalhei na escola particular por cerca de 9 anos. Pode averbar, minha filha, mas só vai ser para fins de aposentadoria, tá? Estava explicando isso no início. A certidão de tempo de serviço eu não consegui, Marcel, entender a pergunta, tá? Quanto é o valor da ação? Não. Isso daí a gente conversa em particular depois, a questão de valores, se for o caso, tá? É um programa da Esfera Federal que foi substituído pelo... Raimunda, o seu tem que ver em particular, mas eu acredito que dê para averbar, tá? Gostei dessa parte, que só precisamos da certidão de vínculo.
É muito mais prático, gente. Como eu falei, a via judicial, você vai ter que comprovar apenas que trabalhou naquele período. Então fica bem mais prático para vocês conseguirem averbar e receber o retroativo, tá? Vamos lá, gente, quem tiver com dúvida. Vamos falar do retroativo? Bora falar do retroativo com vocês. Eu quero explicar um pouquinho a parte do retroativo. Tem muita gente que tem dúvida sobre o retroativo. Como é que funciona e por que eu sempre falo retroativo dos últimos 5 anos? Tá? O que acontece? Existe o prazo prescricional nas ações que são contra o Estado, contra a fazenda pública, que a gente chama. E o prazo prescricional são dos últimos 5 anos. Tá? Então, por isso que a gente sempre fica limitado aos últimos 5 anos. Mas os últimos 5 anos, quando a gente calcula, vai dar 60 parcelas. Na verdade, quando a gente calcula, dá 65 parcelas. Tá? Por quê? Geralmente entram 5 parcelas a mais, que é o 13º, que conta também. Então, não são 60, geralmente são 64 ou 65, dependendo do período que a gente entra com a ação para o servidor. E, além disso, você recebe as parcelas que vencem ao longo do processo. Tá? Trabalhei 16 anos na SEDUC como temporário, agora eu sou concursado desde 2011, solicitando a declaração de tempo de serviço e... Natália, você vai solicitar uma declaração de vínculo na SEDUC, tá? Solicita uma declaração de vínculo que você vai conseguir receber, tá? Gente, outra coisa, só para lembrar aqui para vocês, quem ficar até o final comigo, eu vou liberar um bônus que vai ajudar muito vocês. Eu acho que vocês vão adorar esse bônus que eu vou liberar, tá? Eu vou falar aqui com vocês, vou mostrar como é que faz para conseguir ter acesso a esse bônus, tá? Vou mostrar aqui em primeira mão para vocês como é que vai funcionar esse bônus. Então fiquem comigo até o final que eu vou mostrar para vocês. Fui 7 anos temporário na SEDUC, ingressei em juízo para buscar o FGTS, arrependi, mas não treino. Luiz, porque você deve ter solicitado 2 coisas diferentes, tá? Ação de FGTS é uma coisa e a averbação é outra, tá? Aí tem que ver como você fez, quem fez para você, se tinha conhecimento que dava para fazer as 2 coisas, né? Então, gente, dá para vocês receberem o retroativo dos últimos 5 anos. Vocês conseguem fazer isso. E tem um ponto aqui que eu quero destacar, que é para os professores em específico, que é a gratificação de 25 anos de magistério. Quem é professor vai se interessar muito por isso. E também vou falar, junto com a gratificação de 25 anos de magistério, dos 70% de ATS que tem como chegar para esse grupo de servidores. Gratificação de 25 anos de magistério, vi muita gente me perguntando sobre isso, tá? E eu resolvi incluir nessa live aqui. Tá? Aos professores da SEDUC que completam 25 anos de magistério, eles têm direito a mais 10% de adicional por tempo de serviço. Tá? Completou 25 anos de magistério, vai ter direito a mais 10% de adicional por tempo de serviço. Tá? Mas prestem atenção, a SEDUC não paga isso de forma automática. O servidor tem que solicitar. Tá? Agora, prestem bem atenção aqui. Agora, se vocês somarem o período de temporário com o de servidor efetivo, a SEDUC não vai pagar. Ela vai dizer que ela só considera o período do servidor como efetivo. Mas tem uma saída para isso. O tribunal, da mesma forma como ele considera o tempo de serviço para averbar, para aumentar o triênio, ele considera para essa gratificação. Ou seja, você consegue somar o período de temporário com de efetivo e atingir os 25 anos de magistério. Tá? Então, o professor que soma os 2 períodos de temporário mais de efetivo, quando consegue atingir os 25 anos, ele pode entrar com uma ação judicial que ele também vai receber. Muitas das vezes, eu, quando faço esse tipo de processo, vejo se o servidor já atingiu os 25 anos e faço só um processo para ele. Tá? Junto tudo e faço. Porque ele recebe os triênios e mais os 10% de gratificação. Tá?
E para os professores, esse que é o grande pulo do gato. Eles conseguem chegar em 70% de adicional por tempo de serviço. Eles são os únicos que conseguem chegar em 70%. Para quem não sabe, o máximo é 60%. Os professores chegam até 60%, como todo mundo. E quando eles atingem mais os 25 anos de magistério, eles ganham mais 10%. Ou seja, eles conseguem chegar em 70%. E a gente já teve casos que conseguimos fazer o servidor receber os 70%. Tanto da ativa quanto aquele que já está aposentado. Tá? Então, só para repetir para vocês, gratificação de 25 anos de magistério. Eu trouxe ela aqui porque ela também soma o tempo de serviço. Tá? Juntou período de temporário mais de efetivo e atingiu 25 anos de magistério, vai ter direito a receber mais 10% de adicional. Tá? Tem que ter sido professor. Tá? Pode ser professor na prefeitura e agora professor no estado. Tá? Mas tem que atingir os 25 anos. Atingiu, vai ter direito a mais 10%. Tá? E os professores, eles conseguem chegar em 70% de adicional. Tá? Isso ninguém fala para vocês. Todo mundo vai falar que é 60%. Mas eu tenho como provar que chega em 70%. Vocês vão conseguir chegar em 70%. Inclusive, quem já está aposentado, que fez os 25 anos de magistério, tem só 60%. Vai ter direito. Tá? Outra dúvida que eu vejo muito. Eu fui temporário lá em 1993 até 2000. Já prescreveu? Não prescreveu. Não prescreve esse tipo de ação. Tá? Por isso que ela vale até para aposentado. A gente chama isso que vocês perdem o valor todo mês. Então, todo mês se renova a prescrição. Tá? Todo mês vai renovar a prescrição. E vocês vão ter direito a solicitar isso daí. Tanto quem está na ativa, quanto quem está aposentado hoje. Tá? Ter lecionado em curso particular também vale? Não, gente, só em serviço público. Tem que ter trabalhado no serviço público. Pode ter sido prefeitura, pode ter sido estado, pode ter sido órgão federal. Qualquer estado do Brasil, mas tem que ter sido como professor. E tem que ter sido no órgão público, tá? São 25 anos de magistério. Somou 25, bateu, não tem idade mínima, viu, gente? É 25 anos de magistério. Bateu 25 anos de magistério, vai ter direito a mais 10% de adicional. Tá? Então, gente, o que é que acontece? Só nesses 25 anos de magistério, para quem é professor e atinge, está deixando de receber R$1.000. Se foi 6 anos temporários, vai também estar deixando de receber mais R$1.000. Então, todo mês aí já foram 2. Né? Se você pegar os 2 e multiplicar aí por 60, vejam aí quanto vai dar. Dá um valor altíssimo. Então, como eu falo para vocês, dá brincando para comprar um carro e também dá para, dependendo do valor do imóvel, né? Mas dá para dar entrada numa casa ou até comprar uma casa. Tá? 25 é para professor e professor. Isso, independente, aqui não tem diferença, tá? É 25 anos, tanto para homem quanto para mulher, tá? É magistério, 25 anos de magistério. Então, atingiu 25 anos, vai ter direito a mais 10%. Não tem diferença de contagem nem para homem nem para mulher. É 25 para ambos. Atingiu 25, vai ter direito a mais 10%, gente. Tá bom? E hoje, eu prometi para vocês que ia ter um bônus, né? Mas antes do bônus, eu quero aí ver se vocês têm alguma pergunta para fazer. Hoje a nossa live ela é um pouquinho mais curta, ela vai ser um pouquinho mais rápida, porque eu tenho um compromisso daqui a pouquinho. Inclusive, já estou meio arrumado para ele. E eu quero saber de vocês. Serve para o município também? Natália, o que acontece? No município, a gente tem que verificar determinados municípios, tá? Porque na grande maioria dos municípios, eles averbam só para fim de aposentadoria. No estado, a gente consegue averbar para aumentar o adicional porque tem uma previsão legal dentro da RJU dos servidores, tá? Que ele considera o tempo de serviço, independente da esfera que foi prestada, para todos os efeitos, salvo prestabilidade. Então, dependendo do município, tem que se verificar. A grande maioria que eu já verifiquei, por exemplo, aqui do estado do Pará, eles consideram só para fins de aposentadoria. Para averbar, para aumentar o adicional, tem que ter prestado no próprio município, tá? O tempo de serviço. Trabalhei 3 anos como contratada, dá para averbar?
Dá sim, gente, dá sim. Isso que eu estava explicando para vocês sobre a averbação. Pode averbar sim. Até deve, porque 3 anos aí vai lhe aumentar mais 5% de adicional. Doutor, mas isso vale para quem trabalhou 25 anos só de Seduc? Vale também, com certeza. Aí que vale. Tá? Fez 25 anos de magistério, é só de Seduc? Vai ter direito a verbar também, tá? Vai ter direito a verbar, não, vai ter direito à gratificação de 25 anos de magistério, tá? É importante fazer os 25 anos. Fez 25 anos de magistério, vai ter direito à gratificação. Funciona para cargo diferente? Sim, gente, não tem limitação de cargos, tá? Vamos supor que você hoje é agente administrativo na SEMAS, na Secretaria de Meio Ambiente, e antes foi professor temporário na SEDUC. Foi 9 anos professor temporário na SEDUC e hoje agente administrativo na SEMAS. Posso averbar? Pode averbar. Tá? O importante é o tempo de serviço e não o cargo. Tá? Vocês têm que se atentar ao tempo e não ao cargo. O importante é o tempo de serviço, porque ele que vai levar para o tempo atual. Tá bom? Tem como averbar o tempo que trabalhou na SEDUC no município? Paula, tem, tá? Você consegue averbar. Aí, dependendo do município, tem que verificar, porque a grande maioria dos municípios, como eu expliquei, eles averbam só para fim de aposentadoria, tá bom? 25 anos de professor e vice-diretor. Função de vice-diretor e diretor, tá, é considerada magistério, tá? Para quem foi diretor ou vice-diretor, a função é considerada magistério. Sendo professor de carreira, a função é considerada magistério, tá? Só não é considerada magistério para quem é especialista em educação e passa a exercer o cargo de diretor ou vice-diretor, tá? Mas, sendo professor, vai considerar o tempo, viu? Tenho 3 anos de carteira assinada da prefeitura, posso averbar no estado? Pode, gente. Se for vinculação ao órgão público, pode. Não é questão da carteira ter sido assinada. O importante é de onde é o vínculo. Se for um vínculo no órgão público, vai poder averbar. De nada, Paula. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos fazer pergunta. Quero a pergunta de vocês aí para eu tirar as dúvidas. Ninguém mais tem dúvida, ninguém mais tem pergunta aí na live. Vamos lá. Teve alguém que me pediu para fazer uma pergunta que eu não consegui. Chegando agora, faz um resumão. Gente, olha, quem chegou agora perdeu um pouquinho da live, vou deixar ela gravada, hoje ela vai ficar, tá? E aí vocês vão poder assistir com mais calma, porque isso aqui tem muita coisa importante, tá? Certidão de tempo de serviço é o mesmo que a averbação de tempo de serviço? Não, são duas coisas diferentes. Certidão de tempo de serviço é uma certidão que vai constar seu tempo de serviço, tá? A averbação é pegar essa certidão e adicionar no seu vínculo atual esse tempo de serviço, tá? O professor que trabalhou como professor nível médio, mas com formação em engenharia florestal. Tem que ver o cargo, gente. O importante é o cargo. Se o cargo é de professor, aí você soma lá nos 25 anos, tá bom? Vamos lá. Olha, pessoal aqui que tá mandando pergunta, tô vendo que tá diminuindo o nível das perguntas. Eu vou mostrar para vocês porque o curso de inglês em escola particular não vale para averbação. Não é o curso de inglês, gente. Aqui o RJU fala que tem que ser um serviço prestado num órgão público. Tá? O serviço prestado em ente particular, ele só é considerado para fins de aposentadoria. Isso está previsto no RJU de vocês. Tá? O período para averbar não pode ser concomitante? Não. Tá? Ele tem que ser anterior ao seu concurso. Tá? O seu vínculo atual, Ruth. Acho que você é da SEDUC. Então, tem que ser antes de você entrar como concursada, tá bom? Tenho 2 anos e meio na prefeitura como contratado. Avermei somente o tempo de serviço na SEDUC e Polícia Civil. Posso solicitar o triênio? Pode sim, pode solicitar. Você pode averbar para solicitar o triênio. Fui diretora na escola do município, contrato temporário. Quando fui averbar pelo SEDUC, me disseram que não me traria benefício para efeito de aposentadoria. Percebe?
Para fim de aposentadoria, se você for professor hoje, porque o professor ele tem uma regra especial. Não é que ele não traz benefício, traz sim, porque se você averbar esse período de contratado e aumentar o adicional, já lhe trouxe benefício. Tá? Para a questão de aposentadoria, aí a gente tem que ver se, dependendo do quanto de tempo você vai levar, o quanto de tempo você tem na SEDUC, se a regra mais vantajosa para você vai ser a regra de professor ou se vai ser a regra geral. Mas você, tendo essa possibilidade de averbar, averbe, porque você vai aumentar o adicional. Então é muito importante você fazer a averbação para aumentar o adicional. Gente, eu quero mostrar para vocês o bônus que eu trouxe aqui. Tá? Isso aqui eu acho que vocês vão gostar muito. Tá? Vai ajudar. Ninguém, acho que nunca fizeram isso para vocês. Eu acho não, nunca fizeram isso. Eu sou a primeira pessoa que está fazendo. E eu quero mostrar para vocês. Eu vou virar aqui a câmera do celular para pegar a tela aqui do computador. Tá? Tá aqui pegando a tela do computador. Esse aqui é o site do escritório. Tá? E eu vou deixar esse link. Esse link já está lá na minha bio. Tá? Quem quiser depois vai acessar lá. Mas assistam aqui comigo para mostrar para vocês o que vocês irão fazer. Tá? Vocês vão vir aqui nessa aba Downloads. Quando vocês clicarem no link da bio, vocês já vão cair aqui no Downloads, tá? E aqui tem os nossos principais conteúdos para downloads, tá? Isso que eu expliquei para vocês hoje, eu vou tá liberando para vocês uma tabelinha. Vocês vão preencher o dado de vocês. Vocês mesmos vão botar lá. Quando você começou como temporário, quando foi que você saiu como temporário, tá? Quando você entrou no seu vínculo efetivo, qual é o seu adicional por tempo de serviço e o valor dele. Ele vai lhe dar aproximadamente quanto você tem que aumentar de adicional, quanto você perde por mês e quanto seria o seu retroativo dos últimos 5 anos. Tá? Então, é muito simples. Ó. Vocês vão entrar no site do escritório, o link está lá na minha bio. Tá? Vocês vão vir bem aqui, ó. Essa aqui é a tabelinha do adicional. Vocês vão clicar em saber mais. E vão preencher esse cadastrozinho aqui. E vão baixar a tabela. Tá? Vocês vão baixar a tabela. E aí, vocês vão fazer esses preenchimentos desses dados que eu mostrei para vocês. Vou botar aqui na tela só para vocês verem rapidinho. Deixa eu chegar lá aqui, que eu tô cheio de coisa que eu estava trabalhando aqui mais cedo. Ó. Isso aqui, ó, só para vocês verem, foi um atendimento que eu fiz hoje. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, preenchi os dados todinho do servidor hoje. Ele me deu o valor que ele tinha de adicional. Aqui vai dar quanto ele tinha que ter, ó. Quanto você deveria receber de adicional. Ele deveria receber 60% hoje. Ó, quanto ele perde mensalmente, R$ 1.500. E aqui, ó, o retroativo que ele tinha para fazer. Vou mostrar para vocês que eu gosto de mostrar fazendo. Vou fazer aqui um preenchimento rapidinho na tabela. Vou pegar aqui. Vamos apagar esse aqui que já tem. Vou botar aqui um servidor que começou dia 1º de janeiro de 2000. Tá? Ele foi temporário até dia 1º de janeiro de 2006. Tá? Ele entrou como efetivo dia 2 de janeiro de 2006. Hoje é dia 26/9, então ele vai colocar a data de hoje. Vamos supor que ele receba 20% de adicional e ganhe 1.200 hoje de adicional por tempo de serviço. Olha aqui na tabela. Ó. Esse aqui foi o tempo dele de temporário, 6 anos. O tempo dele de efetivo e o total do tempo de serviço. Hoje, ele deveria estar com 35% de adicional. Tá? E ele tem uma perda mensal todo mês de R$ 900 e ele tem um retroativo aqui, ó, de 54 mil para receber. Tá? Então, essa tabela vai estar liberada para vocês. Vocês podem ir no link da minha bio, que vocês vão conseguir fazer o download da tabela. Tá? O que eu recomendo? Essa tabela ela é feita para usar no computador. Tá?
No celular pode ser que ela não funcione da melhor maneira possível. Então, quando vocês forem fazer, acessem no computador e desfrutem à vontade da tabela, tá? Ela vai mostrar para vocês exatamente a perda que vocês têm mensal no salário e o retroativo que vocês têm para receber. Tá? Acredito que nunca fizeram isso. E como eu falei para vocês, isso é melhor para quem é professor, por exemplo, do que processo de piso. Porque processo de piso a gente depende de brigas políticas aí. Esse processo independe de política. Tá? Ele é um processo que vocês com certeza vão receber. Tá? Eu tenho aqui experiência com isso, eu posso dizer para vocês, ao longo dos meus 10 anos trabalhando só com servidores, isso aqui é o processo mais seguro que tem para servidor. Nesse caso, quem deu entrada não precisa fazer mais isso. Não, quem já deu entrada não precisa, gente. Quem quiser fazer é mais para... Essa tabelinha aqui é mais para que vocês possam ter noção dos valores. Muitas das vezes o servidor não consegue ter noção do quanto ele perde. A intenção é mostrar para vocês o quanto vocês estão perdendo de valor e a importância de fazer isso. Tá? R$ 900 faz uma diferença muito grande no vencimento dos servidores. Né? Tá? Gente, eu vou encerrando hoje por aqui, que eu tenho um compromissozinho daqui a pouco. Tá? E quem tiver dúvida, vai me mandando no direct, me manda no WhatsApp, tá? O link dessa tabela está na minha bio. Vocês vão clicar lá na minha bio, tá? Vai ter tabela do ATS. Basta clicar lá, vai para aquela página que eu mostrei para vocês. Vocês vão preencher o cadastro e vão baixar. A tabela, tá? Ela foi feita para ser utilizada no computador, tá? Eu recomendo que vocês usem no computador, ok? E também vocês vão precisar do Excel, tá? No computador de vocês. Mas vocês vão conseguir usar. E qualquer coisa, podem falar comigo. Vocês têm meu contato, vocês têm livre canal comigo, vocês falam diretamente comigo. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Uma boa noite para vocês, boa noite para todo mundo que me assistiu. Tá? E daqui a pouquinho eu vou abrir uma enquete lá para a gente discutir qual vai ser o tema da nossa próxima live, tá bom? Toda segunda-feira é um compromisso que eu tenho agora com vocês, 19h30, live com vocês, tá bom? E o assunto é vocês quem escolhem, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, tá? Boa noite, obrigado a todos. E aproveitem a tabela, desfrutem da tabela, preencham lá os dados de vocês, repreencham, tá? E aproveitem. Gente, fiquem com Deus.